Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero. Programa Dicas de Saúde chegando, para você viver melhor. FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Chegou novembro, né? Mês de novembro, hoje é dia 12, o tempo passa rápido. Hoje começa a festa do nosso padroeiro, Sagrado Coração de Jesus. Eu sou Péricles Vasconcelos. Para os que não me conhecem, eu sou médico clínico e do aparelho digestivo, gastroenterologia. E para os que me conhecem, estou aqui há muito tempo. O nosso programa tem como objetivo promover saúde, falar dos bons hábitos de vida, da boa alimentação, falar da necessidade de atividade física para todos, independente da condição física ou da idade. Todo mundo tem que se movimentar. Falar também sobre os vícios que podem ser muito ruins para a saúde, como o fumo, o excesso de álcool e outras drogas. Falar sobre a importância de uma boa noite de sono, enfim. Falar sobre atitudes, estilo de vida saudável para adoecer menos. Esse mês de novembro tem uma campanha muito forte, a campanha Novembro Azul, sobre conscientização do câncer de próstata. O câncer de próstata, entre os cânceres, é o que mais mata homens no Brasil e no mundo. Em termos de frequência, ele só perde por câncer de pele, né? Mas em termos de mortalidade, é o que mais mata homens, câncer de próstata. Portanto, hoje a gente convidou um médico, cirurgião, urologista, já esteve conosco outras vezes aqui na FM Padre Cícero e convidamos ele. Eu e o Freitas, estou aqui com o Freitas na operação de som. Você participa pelo 3512-2000, tanto é o telefone para você fazer perguntas para o nosso convidado, quanto é o WhatsApp da Rádio Padre Cícero. Você pode mandar sua pergunta, se não quiser telefonar, você pode mandar em áudio ou pode escrever, né, no WhatsApp. Então, vou apresentar aqui meu amigo, muitos anos, conheço há muito tempo e sei da importância, né, do que ele faz pela saúde do homem, né? Quantos homens ele operou aqui no Cariri. Estou falando do doutor Antônio Otávio Leite Fernandes. É o doutor Antônio, aliás, é mais conhecido como doutor Otávio Fernandes. Ele é médico urologista, ele trabalha no Hospital Regional do Cariri, ele é graduado pela UFC, residência médica em cirurgia geral no Hospital Getúlio Vargas de Recife, residência médica em urologia no Hospital das Clínicas da UFPE, Recife, preceptor do internato de cirurgia geral da Estácio FMJ. Bom dia, doutor Otávio Fernandes. Obrigado por ter aceito mais uma vez nosso convite. Bom dia, doutor Pérez. Bom dia, o Freitas, que está aqui na sonoplastia. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Padre Cícero. Que beleza, né? Hoje a gente vai ter, que semana passada não deu para trazer o urologista, mas como também tem o Novembro Azul do diabetes, né? Doença importantíssima. Semana passada esteve conosco o Dr. Bernardo Brito, que também trabalha lá no regional, né? Na UTI, e foi muito bom. Hoje, sim, Novembro Azul, câncer de próstata. E o Dr. Otávio Fernandes é referência aqui no Cariri, cirurgia urológica, até no Hospital Regional. E eu vou logo começar perguntando para ele. Muito tempo essa campanha, juntamente com o Outubro Rosa de câncer de mama, foram as campanhas que mais tiveram impulso e pegaram no Brasil. Aí a pergunta é, como você tem percebido durante esses anos, sua experiência pessoal, a incidência que é alta, como está sendo? Igual, não mudou nada, está aumentando os diagnósticos de câncer de próstata, está diminuindo, está estável? Qual é a sua visão aqui no Cariri para expandir, comparando com o resto do mundo? Certo. Doutor Pérez, então é o seguinte, a importância do Novembro Azul, né, que é uma campanha do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Urologia,
justamente para alertar os homens pela importância do câncer de próstata devido à sua incidência, que é muito alta, né? Eu queria só corrigir esse início. Você falou que o câncer de próstata é o câncer que mais mata. Ele realmente é o mais incidente no homem, mas o que mais mata ainda é o de pulmão. Entendeu? Sim, tá certo? Mas ele é o bem mais incidente do que o câncer de pulmão. Por o câncer de pulmão ser muito mais agressivo, ainda é o que mais mata. Ele é o segundo que mais mata e é o mais incidente. O mais incidente depois dos de pele, que Exatamente. também não mata muito, não, né? A não ser o melanoma, né? Exatamente. A gente sempre afasta esses cânceres de pele, que eles são muito comuns, principalmente o CBC, o CSC, né? O melanoma é uma coisa muito agressiva. Mas o CBC e o CSC, apesar de serem coisas graves, mas normalmente as pessoas não terminam morrendo por conta dele. Ele invade, causa sequelas, sérios problemas, mas não é um tipo de câncer que a pessoa termina morrendo por conta do problema. A pessoa termina descobrindo a tempo e conseguindo resolver. Já os outros cânceres não, que são internos, são mais difíceis de dar o diagnóstico, né? Por isso que muitas vezes o diagnóstico é dado tardio e as pessoas terminam morrendo por conta disso. Então, o câncer de próstata se a gente tirar os cânceres de pele, é o mais incidente. Você imagina que no dados do INCA de 2022, no Brasil foi diagnosticado mais de 70 mil casos de câncer de próstata. Ou seja, a incidência continua aumentando. E aqui na região do Cariri, do mesmo jeito. Você vê que no meu ambulatório, que eu faço ambulatório ali no Sandu, 2 vezes por semana, e a semana passada, dos pacientes que me procuraram, 1 em 5 tinham um diagnóstico de câncer de próstata. Você vê quanto a incidência é alta, não é isso? Então, assim, cada vez está aumentando mais por conta do envelhecimento da população. E o câncer de próstata está diretamente relacionado ao envelhecimento do homem. Por isso, a incidência tem aumentado tanto. Muito bem, então a reprodução de todas as estatísticas se faz aqui também na nossa região. Você tem percebido que é a mesma coisa, sim, não muda nada, certeza, né? Porque tem doenças que é bem regional, né? Exatamente. O Calazar acho que a gente tem mais do que boa parte do Brasil, né? É verdade. Assim, mas o câncer de próstata, no mundo de forma geral, ele é muito mais incidente no Ocidente do que no Oriente. Então, até 10 vezes mais no Ocidente, na Europa e nos Estados Unidos. E o Brasil, a gente sempre é relacionado aos dados estatísticos dos Estados Unidos, que são populações muito parecidas, então é mais ou menos a mesma coisa. Enquanto que no Oriente, a incidência é bem menor. Acha-se que é pelo tipo de estilo de vida e de alimentação do pessoal do Oriente. Entendo. Bom, mais de 70 mil casos novos por ano, segundo o INCA. É muita coisa. Porém, a população é enorme, né? Por quê? Um homem tem câncer de próstata, doutor Otávio Fernandes, e a maioria não tem. Qual a explicação? Qual o motivo? Quais são os fatores de risco para ter esse câncer de próstata? Tem alguns fatores de risco que levam ao homem ter câncer de próstata. Então, imaginar que é o câncer mais comum do homem, mas que ele só vai se apresentar no homem mais idoso. Então, assim, é uma coisa que não aparece na criança, no homem jovem. Extremamente raro antes dos 40 anos de idade, tá certo? Se aparecer no homem antes de 40 anos de idade, é porque ele deve ter alguma síndrome genética de predisposição a neoplasias, tá certo? Mas de forma geral ele não aparece, ele vai aparecer em homens a partir de 50 anos de idade. Então, assim, é uma doença diretamente relacionada à idade. É por isso que todos os homens a partir de 60 anos de idade vão ter um risco mais elevado. Se você biopsiar os homens na faixa de 80 anos de idade, 80% das vezes vai vir câncer. E se o homem chegar a 100 anos de idade e você biopsiar a próstata dele, 100% de chance de vir câncer. Agora, qual é apesar desse dado tão elevado, a grande vantagem é que o câncer de próstata, à medida que vai aparecendo no homem idoso, ele vai sendo um tumor, a gente chama de indolente. Ele cresce lentamente e ele não vai prejudicar a saúde do homem. Ele é muito grave no homem jovem. Então, se ele aparece no homem jovem com 40, 50, até 60 anos de idade, então ele é mais agressivo. É aí onde ele pode levar o homem à morte se ele não fizer o tratamento. Quando ele vai aparecer no homem mais idoso, 80, 90, 100 anos de idade, aí sim, aí vai ser um tumor indolente, às vezes não precisa nem de tratamento. Então, você já falou de um fator de risco que não dá para modificar, a idade, né? Isso. Quais são os outros fatores de risco? Seria a genética, né? Então, se você tem... É outro que não pode modificar. Se você tem um parente seu, pai, avô, tio, irmão,
com o câncer de próstata, então você tem algum problema genético que você também vai apresentar poderá apresentar esse problema. Ou seja, você vai ter um risco mais elevado de apresentar esse problema. Por isso, você precisaria de ir mais cedo procurar o urologista. Enquanto que a Sociedade Brasileira de Urologia orienta que a gente deve procurar o urologista a partir de 50 anos de idade, de uma forma geral, mas se você tiver essa história familiar, você deveria procurar esse urologista a partir de 40 anos, porque esse tumor vai aparecer antes e de uma forma mais agressiva. Outro fator seria o quê? A idade, a gente já falou, os fatores genéticos, né, a raça, tá certo? Então, ele é um tumor também relacionado à raça. Os americanos de raça negra, eles aparecem muito mais o câncer de próstata neles do que no de raça branca. Então, as pessoas que são de raça parda e negra têm um risco mais elevado. Por isso, eles também devem procurar a prevenção antes dos 50 anos de idade. E as pessoas, devido ao estilo de vida, que essa seria a melhor forma da gente prevenir, a obesidade. Então, é comprovado que os homens obesos têm um risco mais elevado. Então, aí onde estaria principalmente a prevenção nessa fase, né? Em que você deveria ter um estilo de vida em que pudesse perder peso ou não ficar obeso, relacionado ao tipo de alimento de baixa caloria. Então, se você tiver um tipo de alimento de baixa caloria, uma pessoa que passe a se alimentar melhor com frutas e verduras, você vai diminuir o risco de, com o tempo, aparecer essa neoplasia. Muito bem, então fatores que não dá para mudar, por isso que tem que procurar o urologista mesmo. Quem tem esses fatores que o doutor Otávio Fernandes falou tem que procurar mais cedo. E quem não tem nenhum caso na família, nem pai, nem irmão, nem tio, e também não é da raça negra, ou pelo menos parda, porque o pardo ele tem descendente, né, da raça negra. Não quase todo mundo é pardo. E o Brasil é uma miscigenação racial, né? Então todo mundo tem traços, né, dos nossos irmãos africanos. E precisa, antes dos 50 anos, procurar o urologista. Até porque existem outros problemas de próstata, fora o câncer de próstata, né? E que perturba muito também, né? Eu lembro quando eu era mais jovem, eu ia no banheiro antes de dormir, uma vez, urinar e pronto. Hoje, meu Deus do céu, é 2, 3 vezes. Por que isso aí, doutor Otávio? Eu sei que não é câncer, eu fiz o PSA, deu ultrassom e deu tudo direitinho. Por que é que a gente urina tão mais depois de uma certa idade? Pronto, então a gente vai explicar aqui o que acontece, né? Primeira coisa, as pessoas entenderem o que é próstata, né? Muita gente não sabe o que é próstata. Isso. Pronto, a próstata é uma glândula que só quem tem é homem, mulher não tem, tá certo? E onde é que ela fica localizada? Ela fica aderida à bexiga, no finalzinho da bexiga, tá certo? E ela engloba a uretra, tá certo? E ela fica por cima do reto. Aí, por conta dessa anatomia, né, se tiver qualquer alteração nessa próstata, então o paciente vai ter sintomas urológicos, a questão da dificuldade de urinar. Então, qual é a função dessa próstata? A próstata, ela participa do aparelho genital do homem, ela participa da procriação, né, da perpetuação da espécie. E qual é a importância da próstata para isso? Porque ela produz o líquido prostático que vai nutrir os espermatozoides, tá certo? Sem a próstata, o homem ficaria infértil. Por isso, a importância dela para a procriação. Então, e por que existem outros problemas na próstata que não o câncer e que é muito comum no homem? Então, mais comum do que o câncer de próstata seria a hiperplasia da próstata. E o que é a hiperplasia da próstata? É o crescimento benigno da próstata, que isso é natural também com o envelhecimento. A próstata, quando você é criança, ela é muito pequenininha, então ela não causa nenhuma obstrução na uretra, por isso que a criança urina com aquele jato bem forte, né? Faz até uma curva, uma criança muito pequenininha. E aí, quando o menino entra na adolescência, que existe a produção de testosterona pelos testículos, faz com que essa próstata comece a crescer, porque ele vai depois entrar na fase de procriação. Então essa próstata começa a crescer, mas até mais ou menos 30 anos de idade ela ainda é pequena. Ela vai ter em torno de, no máximo, de 15 a 20 gramas e ela não vai obstruir a uretra do homem. Depois dos 30, essa próstata vai crescer com uma velocidade maior e a partir de 40 anos de idade, ela já pode começar a comprimir a uretra do homem.
E é por isso que vão começar esses sintomas urinários. Que você antes tinha um jato urinário bom, né? Urinava tudo, não tinha dificuldade nenhuma, e por conta desse crescimento, dessa hiperplasia que vai comprimir a uretra, então a urina vai passar com mais dificuldade, né? O homem vai ter que forçar mais para essa urina passar. E aí, com o tempo, se você procura assistência de um urologista, ele vai fazer uma investigação e vai ver se há necessidade de algum tratamento. Inicialmente não, mas com o tempo essa doença ela é progressiva. E aí, alguns homens essa próstata vai crescer tanto que ela vai obstruir a uretra e cada vez mais ele vai ficar com cada vez uma dificuldade maior de urinar. Por isso, ele não vai conseguir urinar tudo toda vez que ele for no banheiro, aí ele vai urinar só um pouquinho, vai ter uma dificuldade de começar o jato urinário, às vezes ele corta o jato no meio. No final também pode ficar gotejando, molhando a cueca dele, molhando a roupa dele. E aí é uma fase em que ele precisa de tratamento. Se ele não procura urologista, se ele não faz tratamento, esse problema vai piorar. E ele pode ter um problema chamado de retenção urinária, aí onde às vezes o homem chega com retenção urinária sem conseguir urinar e é preciso dar aquela sonda, que é o grande medo que eles têm de usar aquela sonda. Mas aquilo é só uma fase final, quando ele não procurou assistência, conseguiu dar um diagnóstico, um tratamento ideal, então realmente vai chegar àquela fase. E muitas vezes a gente pega nas emergências do Hospital Regional principalmente, de homens que chegam nessa fase, mas numa situação pior, que é o pior que pode acontecer, que é a falência renal. Então muitos homens chegam já em insuficiência renal, com necessidade de fazer hemodiálise. Por quê? Porque a bexiga não consegue esvaziar, aí por conta da bexiga não conseguir esvaziar, ela vai ficar muito cheia, aí o rim também não vai conseguir esvaziar, então o rim também vai ficar cheio, vai ficar com a hidronefrose, aí ele vai parar de funcionar. Aí os pacientes já chegam nessa fase de insuficiência renal aguda, precisando de hemodiálise, que é a pior fase que pode acontecer para esse problema da hiperplasia de próstata. Muito bem, então essa especialidade médica, urologia, são médicos que são cirurgiões, fazem diagnóstico das doenças do sistema urinário, desde o rim até o finalzinho, que é a uretra, né, a passagem da urina, e fazem cirurgias das doenças que necessitam de cirurgia, como alguns casos de câncer de próstata e outros problemas de saúde. Tem também o nefrologista, né? Esse não opera, né? Não. Mas também é um médico de rins que cuida, orienta aquelas diálises, não é? O nefrologista ele trata das doenças renais que não são cirúrgicas, né? A falência renal, algum distúrbio no rim que está levando ao mau funcionamento do rim, aí fica com o nefrologista. Quando são aquelas doenças das vias urinárias em que precisa de intervenção, normalmente é o urologista que vai agir. Muito bem, então muitas vezes trabalham até juntos, né? No mesmo paciente, né? Com certeza. Porque leva a essa insuficiência renal que você falou, uma pós-renal, né? Como os médicos dizem, né? E em relação a essa campanha, ela é em novembro por causa do Dia Mundial do Câncer de Próstata, né? Isso. 17 de novembro. Próxima sexta. Mas assim, era bom lembrar para as pessoas que o mês de novembro é um mês de alerta, mas isso não quer dizer que a prevenção é somente no mês de novembro. A prevenção é para ser feita em qualquer mês do ano. Então, qualquer mês do ano que você tiver condição ou disponibilidade de procurar o urologista para fazer uma avaliação, você pode ir. Então, novembro é porque para alertar as pessoas, para lembrarem dessa importância desse problema. O câncer de próstata, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, eu estava pesquisando ontem para fazer perguntas fundamentadas, né, para você, e diz que se o diagnóstico for precoce, o índice de cura é muito alto, em torno de 90%. Que maravilha, né? Então o importante é descobrir cedo esse câncer, não é isso? Exatamente assim. Pois é, como eu falei, assim, o câncer de próstata, apesar de ter tão incidente, ele tem uma característica importante que numa grande parcela da população, esse câncer ele pode não evoluir, entendeu? É por isso que existe essa discussão de algumas sociedades dizer se é importante ou não fazer o rastreio, a procura daquele paciente, entendeu? A Sociedade Brasileira ela concorda que sim, tem que fazer o rastreio e procurar o paciente que tem o risco de ter o problema. Mas tem outras sociedades médicas que acham que não, porque às vezes você vai tratar certos pacientes que nem precisaria, que o câncer dele vai ter o câncer, mas que aquele câncer não vai evoluir e o paciente não vai morrer por conta disso.
Só que se você salva um paciente, já vai ser mais importante do que você deixar de investigar outros que não vão ter o problema, né? Então, assim, a importância desse câncer de próstata é como é que a gente poderia dar esse diagnóstico, não é isso? Então, a gente viu que os sintomas da hiperplasia da próstata, né, que a próstata cresce, dão esses sintomas. Então, quando um câncer de próstata está numa fase inicial, o paciente ele não vai sentir nada. Imagina aí, vai aparecer uma célula, que ela é minúscula, no interior da próstata, ela vai sofrer uma alteração e ela vai começar a evoluir para uma célula maligna, ela vai começar a crescer. Só para ela ser microscópica, muito pequena, o homem não vai sentir nada. Então ele vai viver muitos anos com aquele problema crescendo sem ele sentir nada. Se ele não faz o exame de prevenção, que seria a prevenção, é você procurar o urologista antes de algum sintoma, tá certo? E aí depois eu vou lhe dizer como é que a gente consegue dar esse diagnóstico nessa fase ainda. Então, se ele não procura o urologista para fazer a prevenção, então esse tumor ele vai crescendo, e aí depois ele está em um lado da próstata, depois ele passa para o outro lado da próstata. E se você não procura o urologista, ele vai continuar crescendo, o crescimento é lento, mas então assim, o tumor, quando você descobre, ele já vem há algum tempo, não é isso? Então ele vai crescendo e quando ele chega próximo à uretra ou na bexiga, que já está um tumor bem maior, é aí onde ele vai poder apresentar alguns sintomas, que são os mesmos da hiperplasia, né? Que é a dificuldade de urinar. Quando o tumor está numa fase mais avançada, que ele invadiu bexiga, aí sim é que poderá ter sangramento na urina. Tá certo? E aí se o homem não fizer esse diagnóstico antes, o tumor sim vai se espalhar, vai sair da próstata, tá certo? Vai atingir aqueles órgãos que ficam próximos à próstata ali, como a vesícula seminal, os linfonodos, aí ele vai cair na corrente sanguínea, aí ele vai para os ossos, que é o tecido que mais recebe as metástases do câncer de próstata, o tecido ósseo. E aí quando ele chega nessa fase, aí sim, ele vai ter muito sintoma. Nessa fase já vai ser um tumor muito avançado, em que o paciente vai estar emagrecido, ele não vai sentir muitas dores ósseas, ele não vai ter fome, ele vai começar a emagrecer, vai ficar cada vez mais fraco, com anemia, e depois, aí nessa fase, se ele procurar assistência médica, vai ter um tratamento para isso, mas infelizmente é uma fase que não tem mais cura, né? E aí esse tumor, se não tratar, ele realmente vai se espalhar para outros órgãos e infelizmente vai levar o paciente a óbito. Muito bem. Eu ia fazer uma pergunta, mas você já respondeu. Essa questão das sociedades que divergem sobre o rastreio do câncer de próstata, como a necessidade de fazer o PSA anual, como a necessidade de fazer o toque prostático, mas você foi muito feliz em dizer que uma vida salva vale a pena. Imagina a quantidade de pessoas. Eu vi ontem também, no meu estudozinho para lhe fazer pergunta, que quem faz o rastreio com PSA diminui em até 27% a possibilidade de morte por câncer de próstata. Isso é muita coisa, né? Um terço. Praticamente. Maravilha. Ora, medicina preventiva, né? Aqui vale, né? As outras é correndo atrás do prejuízo, né? Verdade. Então é muito bom. O câncer de mama, por exemplo, 700 mulheres para salvar a vida de uma, porque descobre cedo, antes de ter sintomas, e ela não vai morrer, né? Eu não sei como é o da próstata, mas o da mulher, que é 700 para salvar uma, já vale a pena. Imagina 27%, né, de diminuição de morte no homem. Quer dizer, a medicina baseada em evidência tentou questionar as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul. No entanto, os próprios números estão provando que elas são muito importantes. O argumento deles é o seguinte, é porque assim, é sabido que o câncer de próstata em muitos pacientes, o homem vai ter o câncer, mas ele não vai evoluir, ele vai ficar lá na próstata sem causar metástase, então a pessoa não vai morrer disso. Do câncer de próstata. Do câncer de próstata. Mas a gente sabe que isso assim, é comum em homens mais idosos. Isso. Tá certo? Então, é claro que você fazer essa prevenção, uma procura, investigação, fazer biópsia em homem com 80, 90 anos de idade, realmente não teria muito sentido, se ele for assintomático. Então, assim, se você, um homem de 80 anos de idade, você dosa o PSA dele, é um PSAzinho baixo, você faz o exame de toque, você sente que tem um nódulo, então, mas é um homem que a gente vê que tem uma expectativa de vida curta, entendeu? Ou seja, tem hipertensão,
tem cardiopatia, tem diabetes. Então, qual é o sentido de você estar investigando um tumor que tem um crescimento lento numa pessoa que talvez vá falecer de outras causas, entendeu? Mas no homem jovem não, a gente sabe que a expectativa do homem de 50 anos hoje é no mínimo 80, 90 anos de idade. E se ele for um homem saudável, não tiver nenhuma doença que possa levar à morte antes, ele vai realmente chegar a 90 e pode chegar até 100 anos de idade. Então, se ele tiver um câncer de próstata nessa fase, 50, 60 anos de idade, a gente sabe que a maioria dos cânceres em homem jovem, eles são mais agressivos. Então, ele vai crescer mais rápido e vai levar a metástase e vai poder levar esse homem a óbito. E mesmo que não seja um tumor agressivo, tá certo? Você descobrindo um tumor que não seja agressivo no homem jovem, a gente tem hoje o que a gente chama de vigilância ativa. Você fica de olho, né? De olho no inimigo. Porque no momento em que ele começar a ter um risco de evoluir, aí você poderia agir. É melhor do que você não investigar, não ir atrás e aquele tumor está lá crescendo naquele homem jovem, e um dia ele sair da próstata e se espalhar, vai ser pior para ele. Exatamente, é o Dr. Otávio Fernandes, referência em cirurgia de próstata aqui no Cariri. E o tema de hoje, Novembro Azul, conscientização, câncer de próstata. Freitas, vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, depois a gente volta com mais perguntas para o Dr. Otávio Fernandes. Saúde FM Padre Cícero, hoje o tema é conscientização, câncer de próstata, Novembro Azul, convidado Dr. Otávio Fernandes, médico, cirurgião, urologista. Festa do nosso padroeiro, chegou, hoje começou, vai até o dia 26, tema, Sagrado Coração de Jesus, fonte de graça e missão, lema, corações ardentes, pés a caminho, hoje, 19 horas, missa de abertura, bênção e hasteamento da bandeira do Sagrado Coração de Jesus e das comunidades da paróquia. O presidente de hoje é o padre Cícero José. E convidados à Basílica de Nossa Senhora das Dores. A semana toda a gente vai passando a programação aqui na FM Padre Cícero da festa do nosso padroeiro, Sagrado Coração de Jesus. É isso aí. O Clube de Amigos da FM Padre Cícero, o Freitas está aqui, ele está na frente do Clube de Amigos. E ele, juntamente com o clube, colocou que ser amigo da FM Padre Cícero é bom, é muito bom, é bom demais. Porque além de você participar de uma rádio que educa e evangeliza, você participa das promoções que são frequentes, todo mês tem. Esse mês de novembro, fazendo a sua doação financeira para a FM Padre Cícero, você vai participar do sorteio de uma cesta de produtos de higiene pessoal da Farmácia Medical. O sorteio acontecerá no dia 1º de dezembro, 11h30 da manhã, ao vivo, no programa Mais Amigos. Mais informações, 3512-5824, 3512-5824. Apoio Farmácia Medical, compromisso com a sua saúde e com sua economia. Rua Otávio Aires, 413, Limoeiro, aqui de Juazeiro. Contato da Farmácia Medical, 3512-4745, ou então 9856-5388. Clube de Amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. Pois é, o câncer de próstata, eu até pensava que era o que mais matava, mas é o de pulmão, né? E é porque o povo diminuiu um pouquinho o fumo, mas vê agora essa desgraça do fumo eletrônico, né? Aí tá aumentando de novo, estava diminuindo, agora deu um pico, né? Sem falar em outros problemas respiratórios que pode dar, aquela fumaça, né? Negócio sério. E o câncer de próstata, ele é muito frequente. Depois do câncer de pele é o mais frequente. E ele tem uma mortalidade alta nas pessoas que não descobrem cedo. E, como o doutor Otávio falou, nas pessoas que não são tão idosas, né? Quando a pessoa tem uma certa idade, ela pode não precisar nem fazer a cirurgia, né? Porque a cirurgia pode deixar alguma sequela, né? Em relação ao sexo, disfunção erétil, em relação à incontinência urinária. As técnicas cirúrgicas melhoraram para não acontecer essas complicações, ou isso é possível acontecer em todo homem que se opera tirando um tumor na próstata? Incontinência urinária
e dificuldade no sexo. Sim, as técnicas cirúrgicas melhoraram bastante. Hoje em dia essas complicações são bem melhores, entendeu? Acontece muito menos incidência. Sem falar de medicamentos, né? Fantástico, que já tem hoje, que antigamente não existia, né? Então talvez seja por isso, assim, que o câncer de próstata, apesar de ser tão incidente, a mortalidade seja bem menor do que o de pulmão. Porque o câncer de pulmão, quando o pessoal descobre, normalmente já está numa fase mais avançada. Aí faz o tratamento, mas infelizmente não tem mais, termina falecendo por aquele problema. Já o de próstata não, hoje em dia, por ser uma doença tão conhecida e as pessoas realmente estão procurando mais fazer a prevenção, descobrir numa fase inicial, e a gente consegue realmente curar o paciente, dependendo da fase em que ele chegue, entendeu? Aí sim. Mas antes de falar sobre tratamento, eu queria falar um pouco sobre como é que a gente chega a esse diagnóstico. Isso, entendeu? Como fazer o diagnóstico. A gente falou qual é a importância do câncer de próstata, quais são os sintomas, né? Isso o que fazer para prevenir o problema. Mas como é que deve fazer o diagnóstico? Assim, como eu falei, inicialmente, quando a doença está numa fase inicial, então o paciente não vai sentir nada. Então essa é a principal momento que você deve procurar o urologista, né? É por isso que chama-se de prevenção, né? Enquanto que no câncer de pulmão a prevenção seria você não fumar, não é isso? No câncer de próstata não existe aquela coisa diretamente relacionada em que você vai deixar de fazer para você não ter a doença. A gente viu que a maioria dos fatores a gente não consegue tirar, né? Que seria a idade, a genética, a raça, a não ser o estilo de vida. Se você tiver realmente um estilo de vida saudável, alimentação saudável, o peso ideal, fazer atividade física, você, por mais que você tenha predisposição ao problema, você pode retardar, ou até mesmo ter o problema, porém ele não evoluir muito. Então é o que você pode fazer. Então por isso que você, na prevenção, deve procurar o urologista para você ver se tem um problema nessa fase inicial. O que é que o urologista vai fazer? Ele vai fazer uma avaliação sua total, né? Dessa parte urológica. Ele vai ver se você tem a hiperplasia de próstata, como a gente já falou, que a maioria dos homens vão ter. E aí ele vai ver se precisa ou não de um tratamento para essa hiperplasia. Se você está muito comprometido com o problema ou não. Se tiver, tem tratamento também e o paciente vai ficar bem. E quanto ao câncer de próstata, o que ele vai fazer? A primeira coisa que o urologista vai fazer é o seguinte: ele vai fazer o exame físico do paciente, né? E vai pedir um exame chamado PSA, né? E o que é o PSA? O pessoal fica sem saber o que é PSA. O PSA é um exame que ele vai fazer no sangue. O urologista vai solicitar esse PSA para o paciente, procurar um laboratório e colher um pouco de sangue. E o que é esse PSA? Esse PSA é uma proteína que é produzida pela próstata. Essa proteína, ela é produzida pela próstata porque ela tem uma função lá. Ela evita que o esperma coagule, entendeu? Então ela faz parte do funcionamento normal da próstata. Então assim, esse PSA ele é produzido na próstata. E aí, na próstata, no líquido prostático, ele está em grande quantidade. Mas no sangue, ele está em baixa quantidade. Então, quando você dosa o PSA, existe uma quantidade X de PSA para cada homem, de acordo com a idade. Que você traz o resultado, a gente vai ver. Se aquele PSA estiver acima do normal, então aquilo ali vai ser um alerta para o urologista. Então, por que esse homem está com PSA acima do normal? Ele teria algum problema na próstata. Mas o PSA alto é sinal de câncer? Não, nem sempre o PSA alto pode ser câncer, pode ser outros problemas na próstata. A hiperplasia da próstata vai aumentar também o PSA. Um processo inflamatório na próstata, que a gente chama de prostatite, também vai aumentar o PSA. Entendeu? Às vezes o paciente chega no consultório assustado, porque dosou um PSA e está muito alto, e a gente vai avaliar e vai ver que não é câncer, sim outras causas. Aí ele vai e relaxa, entendeu? Mas assim, quando o PSA está alto, o urologista tem a obrigação de investigar a causa, porque não é para ele estar alto. O PSA, quando você tem um câncer, ele vai subir no sangue, vai aumentar, porque ele tem uma facilidade maior de cair na corrente sanguínea. Entendeu? Então assim, o corte do PSA, se você vai ver no laboratório, a maioria é o quê? PSA até 4. Então, tá certo? Mas esse PSA até 4 é para homens a partir de 60 anos de idade. Então, homens a partir de 60 anos de idade, realmente a referência é um PSA até 4. Passou de 4,
tem algum problema. Então o urologista vai ter que investigar o que é que está acontecendo. Porém, homens jovens, tá certo? 40, 50 anos de idade, o PSA tem que ser bem mais baixo. Então, muitas vezes, um homem, por exemplo, de 45, 50 anos de idade, chegar com PSA de 3, 3,5, está normal. Tá certo? Então, o corte para esses homens seria um PSA de até 2,5. Tá certo? Então, um homem jovem com PSA acima de 2,5 tem alguma coisa errada. A gente tem que investigar a causa. Aí, onde vai entrar? O urologista vai pedir esse PSA, ele vai avaliar e fazer o exame físico. E no exame físico, aí onde vai entrar o exame do toque retal, que é o exame que a maioria dos homens ficam assustados, com medo, né, com restrição, com vergonha, entendeu? Mas assim, é um exame muito simples, um exame que dura no máximo 1 minuto. Indolor, rápido. É indolor, é um exame rápido, entendeu? Simplesmente o urologista vai fazer um exame pela via retal e ele vai conseguir palpar a próstata do homem. É um exame simples, que não vai doer, não, entendeu? É rápido, então ele vai sentir a próstata. A próstata do homem é para ter uma consistência um pouquinho amolecida, entendeu? Ela tem as características lisas, uma coisa lisa, você não tem muita coisa alterada nela. Se o urologista sente alguma coisa endurecida, aí sim, ele vai ver que tem alguma coisa errada, tá certo? Então, pelo toque retal, se o urologista sente alguma coisa endurecida, ele acha o quê? Que aquele paciente pode ter um nódulo na próstata, que já seria um tumor da próstata, que já não está num crescimento, que pelo simples toque retal você já consegue sentir. E se você manda fazer o exame de biópsia nesse paciente, a chance de vir tumor, tá certo? Quando o PSA é alterado e o toque retal alterado, vai ser bem alto, tá certo? É por isso que esses dois exames são casados, são importantes para a gente conseguir dar o diagnóstico do câncer de próstata. Muito bem. E os ouvintes da FM Padre Cícero já estão participando, interagindo, fazendo perguntas ao Dr. Otávio Fernandes. O nosso amigo José Roberto Celestino, bom dia, Roberto Celestino. Ele parabeniza o programa por entrevistar o competente médico Dr. Otávio. Ele diz, o José Roberto Celestino, Dr. Otávio, que fez prostatectomia, retirada da próstata radical, em 2007. Com ausência de infiltrações, naquela classificação, o índice de Gleason, índice de Gleason 6. Excelente. Foi mesmo o meu cunhado teve câncer de próstata, mas graças a Deus ele está muito bem. Ele foi curado aí. Ele teve 7, né, ou mais. Após cirurgia, o José Roberto Celestino, o PSA sempre zerou após a cirurgia. Até que há 1 ano ele acusou 0,02. Ainda tá bom, né? Tá. Nos exames posterior tem dado 0,01. Medi a cada 2 meses para saber essa história, se ele ia subir ou não, e não está subindo. Pergunta: este pequeno movimento do PSA significa que o adenocarcinoma começa a apresentar pequenas metástases regional ou à distância? E seria, por exemplo, na bacia? Alguma providência a tomar? Se tem que fazer quimioterapia, radioterapia, ou essas providências só serão tomadas com um PSA bem maior? Pergunta o nosso ouvinte. Pelo que eu entendi aí, né, o Roberto Celestino, né? Isso. Ele fez em 2007 a cirurgia. Exatamente. 2007, há muito tempo já. Isso. Não, assim, eu considero que ele está curado. Esse valor de PSA aí de 0,001, tá certo? Não é sinal de recidiva, tá certo? Quando você faz uma cirurgia, aí você realmente fica acompanhando com o PSA a cada 2, 3 meses. Quando o tumor volta no local onde você retirou, aquilo que eu disse, quando você faz a cirurgia, que o tumor está só na próstata, que você faz a cirurgia retirando a próstata, faz a cirurgia radical, você retira a próstata, retira as vesículas seminais, corta um pedacinho da bexiga, porque a próstata ela é aderida à bexiga, e corta a uretra. Por isso o risco da incontinência, não é isso? E aí você vai e junta depois a uretra com a bexiga, você faz a anastomose, né? Se esse tumor não estivesse mais na próstata, já tivesse saído da próstata, então você teria a chamada recidiva local. E aí esse tumor, quando é recidiva local, ele realmente demora a voltar a apresentar esse PSA, mas não seria esse tempo todo que está apresentando no Roberto Celestino.
em torno de 1 ano, 2 anos, começa a subir esse PSA. Quando você faz a cirurgia que o paciente já tem metástase à distância, não. Aí, por cidose, o PSA tirou a próstata, vai baixar, mas pouco tempo depois começa a subir. Por quê? Porque aquelas metástases que estão em osso, em outras partes do corpo, vão começar a produzir o PSA. Por isso, ele vai se elevar mais rápido. No caso do Roberto aí, como os valores são muito baixos pelo tempo, provavelmente esse PSA dele aí é algum tipo de tecido. A gente sabe que também o PSA ele pode se elevar em outros tecidos do corpo da gente. Apesar de ser específico da próstata, mas ele também pode aparecer na suprarrenal, fazendo que aumente um pouquinho esse valor de PSA. Então, assim, pelo tempo aí e por esses valores, eu consideraria, sim, que ele não tem recidiva do tumor, não, viu? Graças a Deus, não é, José Roberto Celestino? Fique tranquilo, mas de qualquer maneira vá no urologista conversar. Fazer acompanhamento. Não é? Segmento. Legal. Muito bem. A dona Expedita, lá do São José, está na audiência do programa. Ela é a mãe da Dark, minha amiga Dark. Obrigado, viu, dona Expedita e Dark. Tem uma pergunta para o Dr. Otávio Fernandes em áudio. Vamos ouvir. Bom dia, Dr. Pex. Bom dia, Dr. Otávio Fernandes. Bom dia, ouvintes da Rádio Padre Cícero. Me chamo Biô, sou fã desse programa, quase todo domingo eu e a Lucene escutamos. Parabenizar, porque hoje é um grande médico, um grande homem, Dr. Otávio Fernandes. Jamais perderia essa entrevista com o Dr. Otávio. Parabéns para vocês por esse maravilhoso programa. Muito bem, é só elogios, doutor Otávio. Bom, então vamos lá, vamos continuar perguntando, porque realmente é frequente demais, assim como o câncer de mama é tão frequente na mulher, o câncer de próstata é tão frequente no homem. O homem de idade, ele descobre, aconteceu também na minha família teve 2 casos de câncer de próstata. O meu cunhado, ele tinha o hábito de fazer um check-up anual. Sim. E fazia o PSA todo ano. E sempre dava bom. Sim. Ele estava acima do peso, bebida ele tinha parado, cigarro ele tinha parado, mas estava acima do peso, né? E ele não era de pele escura, mas pardo, né? Como Sim. Todos os brasileiros. E já tinha em torno de 50 e poucos anos, né? 55 por aí. O PSA deu uma subida. Pum! Deu uma subida. E aí ele fez a biópsia da próstata, aí deu esse Gleason, né? 7 ou foi 8, acho que 8, né? 7, né? 7. Aí fez a cirurgia, beleza, ficou bom. Depois apareceu o melanoma no dedo da mão. Aí ele tirou a falange, tirou o linfonodo sentinela na axila e também ficou legal. Graças a Deus, venceu 2 já. E o outro caso foi o cunhado da minha esposa. Ele tinha mais de 60 anos e descobriu câncer de próstata, meio por acaso, fez um PSA também e também um exame da ultrassonografia. Só que o tratamento dele não foi cirúrgico. E ele me perguntava muito por que não fizeram a cirurgia, porque não precisou. E ficou fazendo acompanhamento. Infelizmente ele faleceu de AVC, né? Outra causa. Mas é isso que você está dizendo, né? O paciente de uma certa idade, ou então um paciente bem acompanhado, mesmo que ele não seja tão idoso, às vezes não há necessidade do procedimento cirúrgico, até porque existe uma medicação que não é só cirurgia, né? Isso, exatamente. Assim, o tratamento, ele não é para todo mundo assim, vai ser para cada paciente. Então a gente vai precisar avaliar cada paciente. E assim, para a gente ver qual vai ser o paciente que vai ter indicação de qual tratamento, são muitos tratamentos, não é isso? Ainda em relação ao diagnóstico, então, quando a gente faz o exame de toque, que a gente sentiu que tem um nódulo, aí sempre que o urologista fizer um exame de toque e o paciente tiver um nódulo, é obrigatório a biópsia. Biópsia guiada pela ultrassom. Guiada por ultrassom, é obrigatório. Por quê? Porque a chance de aquele nódulo ser um tumor é muito alta. Ou seja, o que a gente chama isso de especificidade, tá certo? Para um câncer, no caso da biópsia. A sensibilidade do toque, ela é menor do que a especificidade. O que é que isso significa? Que quando você faz um toque, se você tiver um tumor muito pequeno, o toque vai ser normal e você vai ter o tumor.
Por isso que a sensibilidade vai ser mais baixa. Mas se você sente um caroço e você biopsia, vai dar positivo. Por isso a especificidade vai ser mais alta, entendeu? Então, já o PSA não. O PSA vai ter uma sensibilidade maior, porém a especificidade é menor. O que é isso? A sensibilidade. Se você tiver um tumor muito pequeno, do tamanho da cabeça de um alfinete, o toque não vai sentir, mas o PSA pode vir alterado. Por isso a sensibilidade dele é maior. Agora, se você tiver um PSA alto, pode não ser tumor, e sim uma hiperplasia, uma prostatite. Por isso a sensibilidade é menor. Aliás, a especificidade é menor. Então esses dois exames casam. Um vai ajudar o outro. Exato. Então muita gente diz, não, e por que fazer toque? Por que não faz só o PSA, já que o PSA se diagnostica? Porque um exame vai ajudar o outro. Muitas vezes realmente o PSA vai conseguir alertar o urologista para um tumor numa fase bem inicial, em que o toque você nem consegue sentir ainda, porém não pode ser tumor. E às vezes o paciente chega com um PSA alto, o toque retal vai estar normal e aí não é tumor, tá certo? Então por isso que você precisa fazer os dois exames. Se o PSA vem alterado e o toque retal também é alterado, aí a chance vai ser maior ainda. São justamente esses pacientes que a gente vai pedir a biópsia. E por que tem que fazer isso? Porque a biópsia é um exame invasivo, não é isso? Imagina aí, você vai através de tudo, vem que você é guiada por um ultrassom, mas vai ser pegar uma agulha e vai retirar alguns fragmentos da próstata. E aí é um procedimento invasivo, que é um exame que, se for fazer particular, é um pouco caro, não é isso? Pelo SUS, às vezes, tem uma dificuldade de conseguir, tá certo? E também tem as suas complicações. Então, sempre que o paciente tem que fazer algum exame invasivo, a gente precisa ver realmente se tem indicação de fazer aquilo. Então, imagina aí, todo paciente que chegasse com PSA alterado, a gente fosse biopsiar, né? E aí, assim, uma gama de pacientes que fazer biópsia sem necessidade. E quais são as complicações que pode ter numa biópsia? O paciente pode, complicações simples, desde só um sangramentozinho na urina, um sangramento no esperma, mas podem ter complicações mais sérias, como uma infecção, uma prostatite por infecção e até uma infecção mais grave se ele não fizer o tratamento. É por isso que a gente tem que tomar cuidado e ver a necessidade realmente necessária de fazer essa biópsia. Antes da biópsia, o paciente tem que fazer uso de antibiótico, durante e depois da biópsia também, por conta do risco dessa infecção, porque você vai fazer uma biópsia numa região que é altamente contaminada. Aí quando o ultrassonografista faz a biópsia, esse material é encaminhado para um patologista examinar, né? O patologista que vai dizer de certeza se esse paciente tem ou não câncer na próstata. E aí onde vai entrar a história da classificação de Gleason, né? Gleason foi um patologista que estudou muito câncer de próstata, e aí ele chegou à conclusão seguinte, que o câncer de próstata ele vai variar muito, aquele tecido neoplásico, desde a forma mais simples, ou seja, um tecido muito parecido com a próstata normal, que ele chamou de Gleason 1, até o Gleason 5, que seria uma célula totalmente diferente da célula normal. Então, quando o patologista avalia essa lâmina, ele vai dizer se aquele paciente tem Gleason 1, 2, 3 ou 4 ou 5. Aí ele vai ver quais são, ele vai ver qual é o tecido mais preponderante e o segundo mais preponderante. Então, se ele diz que o paciente tem Gleason 1 mais 1, aí é realmente excelente, não vai precisar de tratamento nenhum. 2 mais 2, do mesmo jeito. O 3 mais 3, se for o caso do Celestino, tá certo? Um Gleason excelente, ou seja, o risco de progressão pequeno, é por isso que fazendo a cirurgia com a chance de quase 100% de cura, entendeu? Já agora, quando o paciente vem com um Gleason alto, que a gente considera acima de 7, ou seja, um Gleason 8, 9 ou 10, aí sim, sinal de que aquelas células são células muito, a gente chama de anaplásicas, elas estão crescendo muito rapidamente, totalmente diferente de um tecido normal, é como se fosse um novo ser vivo crescendo desesperadamente dentro de você. E aí são justamente essas células que têm a capacidade muito grande de invadir e causar as metástases. Então, a partir desse exame de patologia, quando a gente recebe o resultado, que você avalia esse Gleason, aí você vai ver, primeiro, esse Gleason, se é muito alto, se o paciente tem Gleason alto, então tem um risco grande desse paciente evoluir para uma metástase, se ele já não tiver. A gente vai ver o PSA também. Então, a gente já tem dosado o PSA. Se esse PSA for baixo,
é um bom sinal, sinal de que o tumor está localizado. Mas um PSA alto é um mau sinal. PSA acima de 20, não, a maioria dos pacientes já tem metástase, entendeu? Um PSA acima de 20. Então você avalia o PSA, avalia a patologia através do Gleason. Avalia o toque retal, você dá para sentir se você tem um simples nódulo ou se a próstata toda está endurecida, se você consegue, aquela próstata ainda consegue mobilizar, ou se ela está muito aderida, se tem invasão de estruturas próximas, como do reto, das vesículas seminais, da bexiga, entendeu? E também, para decidir o tratamento, aí você já tem um laudo histológico, você vê toda essa gama de o que pode acontecer, aí você vai conversar com o seu paciente e com a família qual é o tratamento ideal para ele. Então, vamos que seja um paciente idoso, com expectativa de vida curta, então não tem sentido mais você fazer uma cirurgia grande, né? Você pode fazer um tratamento, que hoje em dia tem vários tratamentos realmente medicamentosos, que você vai controlar a doença e o paciente vai viver bem. E se for um paciente jovem, com expectativa de vida muito alta ainda, aí o ideal realmente seria cirurgia, que é o melhor tratamento de cura, mas também a radioterapia, sabendo que vão ter suas complicações também esses procedimentos, né? Muito bem, daqui a pouco você vai detalhar mais esses tipos de tratamentos disponíveis, inclusive pelo sistema público, né, de saúde. O Freitas vai nos trazer mais um bloco, né, de apoio cultural, daqui a pouco a gente volta. Dicas de saúde. FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, festa do Sagrado Coração de Jesus, aqui da nossa paróquia, que o pessoal chama de bairro salesiano, né? Mas que é muito mais do que o bairro salesiano. É Santo Antônio, é Santa Terezinha, é um pedaço do São José, é centro, é uma paróquia grande, mas ficou com esse nome salesiano, por causa do colégio salesiano, né? Aqui em frente. Pois é, o doutor Otávio está falando sobre o diagnóstico, daqui a pouco vai falar do tratamento, mas em relação ao diagnóstico ainda, doutor Otávio, você falou que atende no Sandu, aí eu pergunto, PSA, tem na rede pública, pedido pelo médico, o paciente faz, não tem tanta demora, e o toque e a ultrassonografia prostática, se precisar da biópsia, tem na rede pública, sim? Ou tem algum problema de questão de fila, tempo? Sim, pois é. Na rede pública, sim. Aqui em Juazeiro a gente tem o atendimento lá no Sandu, onde a gente tem 3 colegas, tem eu e mais 2, tem o Micael e o Tiago Coutinho, que a gente faz essa avaliação, faz prevenção, faz tudo que for necessário para a gente dar o diagnóstico desse problema. E tem também na Policlínica, que eu não estou lembrado do nome do colega, mas tem um colega também na Policlínica ali entre Barbalha e Juazeiro que também faz esse acompanhamento. Sim, aí quando a gente faz a investigação, o PSA a gente solicita, sim, consegue facilmente pela rede pública, com certeza. A ultrassonografia de próstata também, assim. Agora, lembrar que ultrassom de próstata não faz parte do exame diagnóstico. Ele não vai ajudar muito no diagnóstico do câncer de próstata. Muitas vezes o paciente acha que aquilo vai, mas não vai. O ultrassom, ele é importante para ver a hiperplasia de próstata, para ver que tamanho está a próstata, para ver se quando o paciente urina tudo ou se fica muita urina na bexiga. Então a gente faz para avaliar as vias urinárias e ver o tamanho dessa próstata. A ultrassonografia vai ser importante no momento da biópsia, porque aí na biópsia ela tem que ser guiada pelo ultrassonografista, usando o aparelho de ultrassom, e ele vai localizar aquelas áreas da próstata que são suspeitas. Então, como faz uma ultrassonografia endorretal ou transretal, ele vai diretamente naquelas áreas que são suspeitas e faz a biópsia, entendeu? Aí o exame de ultrassom abdominal para avaliar hiperplasia, tamanho de próstata, sim, a gente consegue. O que a gente tem uma dificuldade hoje em dia ainda seria nesse exame de biópsia de próstata. Então, sempre que eu solicito a biópsia de próstata, muitas vezes o paciente volta dizendo que está aguardando ainda, e na maioria das vezes eles têm que fazer na rede particular. Ainda é um problema aqui na nossa região para fazer pela via pública essa biópsia de próstata. A biópsia fazer dá esse problema, né? E quando consegue fazer, o resultado pelo SUS é rápido ou também tem esse mesmo problema porque temos poucos patologistas aqui no Cariri?
Certo. Aí assim, quando o ultrassonografista ele retira os fragmentos, então esse material tem que ser levado para o patologista avaliar e ele dizer se tem ou não câncer e qual é a graduação daquele tumor, né? Assim, quando se consegue pelo SUS, aí já é tudo casado, né? Faz a biópsia e encaminha para o patologista pelo SUS. Quando não, quando o paciente faz particular, aí ele faz na clínica que faz a biópsia e depois ele leva o material para um patologista avaliar aqui na região. Então o problema é na hora da biópsia, né? Que não há essa disponibilidade tão rápida, né? Não, é mais difícil. O PSA tem uma história do livre, do total, isso é importante? Sim, sim. E justamente o que eu estava dizendo, assim, para todo paciente a gente vai indicar, por mais que o PSA esteja alterado, a gente vai indicar biópsia? Não, é justamente para poder a gente ver quem é que vai ou não precisar de biópsia, que eu já falei que a biópsia pode ter suas complicações. Além de ser, se for fazer particular, é um procedimento mais caro. Se for fazer pelo SUS, tem uma dificuldadezinha maior de conseguir. E as complicações, como eu já falei, que pode ter até complicações mais sérias, como infecção. Então, por isso que o PSA alterado, você vai fazer biópsia em todo paciente? Não, por conta desse problema. É por isso que a gente tem que fazer um corte, ver quais são realmente os pacientes que têm a indicação. Como eu já falei, se o toque for alterado, esse paciente já tem indicação de biópsia, porque o toque, a sensibilidade a especificidade é muito alta. Já o PSA não. O paciente veio com PSA alterado, aí você tem que avaliar vários coisas aí. Primeiro, a idade do paciente. Então, se o paciente é um paciente idoso, é claro que o PSA dele vai ser mais alto do que o corte, vai ser muito mais alto do que o 4. O paciente idoso pode ter um PSA de 5, de 6, de 7, de 8 e não ser câncer. O PSA é alto simplesmente por conta da idade dele, que a gente sabe que com a idade o PSA vai aumentar. Isso é natural, tá certo? Outra coisa é o tamanho da próstata. Então, se o paciente tem uma próstata grande, é claro que ele vai ter mais PSA e logo o PSA vai ser mais alto no sangue, vai ser acima de 4. A questão que a gente chama de densidade do PSA. E a outra coisa é a velocidade do PSA, aquilo que você falou do seu cunhado, que ele tinha um PSA normal, aí no ano seguinte, quando ele dosou, ele estava bem mais alto. A gente chama isso de velocidade do PSA. Ou seja, o PSA ele vai aumentando com a idade, só que ele é para aumentar numa velocidadezinha baixa. Então, de um ano para o outro, não é para aumentar muito. Pacientes que têm PSA acima de 4, então ele tem que aumentar no máximo 0,7, ou seja, o paciente esse ano veio com PSA de 4, aí o ano que vem ele faz um novo PSA, é para estar no máximo 4,7. Se passou disso, 4,8, 4,9, 5, é porque tem alguma coisa alterada e o urologista precisa avaliar, entendeu? Isso é a velocidade do PSA. Mas se o paciente é um paciente jovem, que tem um PSA de 2, aí de repente ele vem no ano seguinte, dose do PSA, já não pode ser mais 0,7. Para esse paciente vai ter que ser um PSA, uma velocidade mais baixa, de até 0,4. Ou seja, um paciente que tem um PSA de 2, paciente de 50 anos de idade, chegou com um PSA de 2, no ano que vem, deu um PSA de 2,6, 2,7, você vê que está abaixo do corte de 60 anos, porém está muito alto para o dele. Então é um paciente que a gente precisa avaliar pelo risco. E o outro é o chamado a relação livre total. Essa relação livre total é para aqueles pacientes que têm um PSA entre 4 e 10. Aí quando é que você vai indicar a biópsia? Então o paciente chega com PSA de 8, toque retal normal, PSA de 8. Aí você vai avaliar a relação entre o livre e total. Por quê? O PSA, quando ele cai na corrente sanguínea, normalmente ele se liga a uma proteína. Tá certo? A gente diz que é um PSA ligado. Aquele que não se liga é um PSA livre. E a junção dos dois é o PSA total. Quando você tem um câncer de próstata, você vai ter pouco PSA livre. A maioria vai ser ligado. Então, essa relação, quando ela é muito baixa, a gente tem um ponto de corte para ela, que é entre 20% e 15%. Então, se o paciente tem um PSA livre maior que 20%, normalmente esse PSA de 8 ou de 7 não é câncer, é uma hiperplasia. E aí você não vai indicar biópsia, você vai continuar só acompanhando esse paciente. Mas se esse paciente tem um PSA de 7, um PSA de 8, toque retal normal, que eu já falei que se o toque retal for alterado, você já tem que biopsiar. Mas o toque retal normal e o PSA desse paciente de 60 anos de idade
tem um PSA de 5, de 6, aí você pede essa relação entre o livre e o total. Se essa relação vier baixa, por exemplo, 10%, 9%, 8%, aí existe um risco de ser câncer. Aí esse paciente eu vou biopsiar, entendeu? Ah, muito bem. Complicado, é muita informação. Mas o urologista ele vai conseguir, por conta disso, definir quem é que vai fazer a biópsia. Exatamente. A medicina, são tantas informações que é impossível ela funcionar bem sem o especialista em cada área, né? O clínico geral de antigamente, ele ficou obsoleto, embora ainda tenha sua importância no diagnóstico de doenças complexas, né? Mas o tratamento, o diagnóstico definitivo e o tratamento tem que ser sempre um especialista em cada área do corpo, né? Isso, porque assim, o paciente, normalmente ele procura o método do PSF, né? E ele faz a principal coisa, que é dosar esse PSA. Então, quando o paciente vem um PSA alterado, ele encaminha imediatamente para a gente. E aí a gente vai fazer o exame físico e ver direitinho realmente se precisa ou não de biópsia, né? Tá certo? Muito bem. Só pegando um gancho aí, você falou da rede pública, a gente perguntou bastante. Aí o paciente tem uma suspeita e ele está querendo fazer logo. Onde procurar o doutor Otávio? Só na rede pública ou você tem uma clínica que pode também atender um paciente da área de urologia? Tem, a gente faz ambulatório pelo SUS, né, no Sandu, tá certo? Eu também trabalho na Clínica Fago, eu faço atendimento lá também na Clínica Fago, seria um atendimento particular, e eu também tenho um consultório. Lá na Rua São Paulo? Na Rua São Paulo, Sim. E tem o consultório também lá naquele edifício Unic, na sala 304, eu também faço o consultório lá. Unic ali pertinho do regional, né? Exatamente. Isso, muito bem. Então, nós estamos bem servidos de urologista aqui no Cariri. Chegou uma turma, não foi uma turma mais jovem, tinham poucos e agora parece estar legal, né? Exatamente. A gente tem muitos urologistas agora na região, não existe mais falha de especialista aqui. No Brejo Santo nós temos, no Iguatu nós temos. Crato, Juazeiro e Barbalha tem uma gama grande de urologistas, são grandes profissionais, com formação boa, muita gente que se especializou em São Paulo, entendeu? E a turma de Recife, a turma que veio de Fortaleza, tem todo muito especializado. Legal, estamos bem servidos. Agora sim, doutor Otávio Fernandes vai falar sobre tratamento. Ele já deu a entender que nos casos mais importantes, caso grave, diagnosticado, num paciente, vamos dizer, de 50, 60 anos, 55, por aí, é o tratamento cirúrgico, né, e a radioterapia. Mas tem as questões, né, um paciente de mais idade, o tipo desse resultado do Gleason. Fale sobre os diversos tratamentos, que, claro, tem que ser individualizado, mas fala os tipos de tratamentos que existem. Pronto. Então, no momento que você dá o diagnóstico do câncer de próstata, então a gente vai fazer o que a gente chama de estadiamento. O estadiamento é para dizer se o tumor está localizado ou se o tumor já saiu da próstata, tá certo? Aí a gente vai fazer o estadiamento, vai ser estágio 1, 2, 3 ou 4. O 1 é o melhor de todos, né? É sinal de que o tumor está só na próstata, paciente com PSA baixo, tumor só na próstata, ou seja, uma chance muito grande de cura, tá certo? E o estágio 2 também, o tumor ainda está na próstata. No estágio 3, o tumor já saiu da próstata, já pode ter invadido estruturas vizinhas, tá certo? Mas também tem tratamento. No estágio 4, que é o pior de todos, o tumor já saiu da próstata e foi para órgãos mais distantes, principalmente para os ossos, que é onde ele tem uma capacidade maior de se expandir para os ossos. E aí, nessa fase, não tem mais cura, mas tem tratamento e o paciente pode viver muitos anos bem. Entendeu? Hoje em dia, realmente, o câncer de próstata, antigamente não. O paciente, quando diagnosticava, a chance dele morrer por câncer de próstata era muito alta, porque quando ele chegava já era um diagnóstico tardio, já com metástases, e a gente não tinha muita medicação, muito tratamento para resolver o problema. E aí a maioria dos pacientes falecia em pouco tempo. Mas hoje em dia não. Muitos pacientes são tratados, a grande maioria é curado quando ele diagnostica numa fase inicial, tá certo? Se você diagnostica na fase 1 e 2 e faz o tratamento correto, a chance de cura é de quase 100%. E mesmo na fase 4, com os tratamentos que tem, o paciente vive bem por muito tempo. Pois é, mas assim, como é um tratamento individualizado, o paciente chega, dependendo da idade, da condição clínica dele, se ele tem, que a gente chama de comorbidades, ou seja, de outras patologias graves ou não. Dependendo desse estágio, a gente pode ter simplesmente o tratamento chamado de vigilância.
foi isso que você disse que o seu parente disse, oxe, eu tenho câncer e não vão me tratar. A vigilância é o quê? É aquele paciente que a gente chega à conclusão que ele não precisa de tratamento. Por quê? Porque o tumor dele é o que a gente chama de um tumor indolente, de crescimento lento, tá certo? Com risco baixo de progressão, de evoluir para metástase e causar complicações. Então, se um paciente desse que tem um PSA baixo, com Gleason baixo, tumor localizado, você faz todos aqueles exames, faz a cintilografia óssea para ver se ele tem metástase, pode fazer uma ressonância para ver se tem invasão na pélvica em algum lugar, aí você chega à conclusão que não tem nada disso, é só um tumorzinho pequeno dentro da próstata, pode só fazer essa vigilância, tá certo? É claro que um paciente jovem, 40 anos, 50 anos de idade, vai ser arriscado. É muito melhor você fazer o tratamento mesmo, tirar aquela próstata junto com aquele tumor, do que só fazer a vigilância. Mas um paciente mais velho, 70 anos, 80 anos, 90, é só a vigilância, não precisa realmente de tratamento nenhum. A gente chama de vigilância ativa. O paciente fica voltando e você fica acompanhando. Fica dosando o PSA dele, fica fazendo exame, pode até rebiopsiar para ver se aquele Gleason continua baixo ou não. E aí, aqueles pacientes que têm um estágio mais elevado, vamos que seja um estágio 2, ou então um paciente muito jovem, então o tratamento ideal seria, você vai conversar com ele e explicar as formas de tratamento. Realmente, para curar um câncer de próstata, tem as duas melhores formas, cirurgia ou radioterapia, tá certo? A gente sabe que a cirurgia tem uma chance maior de cura, tá certo? Do que a radioterapia. Então, a cirurgia chama-se prostatectomia radical, que aí você vai tirar toda a próstata junto com as vesículas seminais, que é onde o local onde primeiro o câncer vai. A gente vai ter que cortar a uretra, né? Porque a próstata ela é emendada com a uretra, e a bexiga também. E depois você vai refazer essa junção da uretra com a bexiga. E essa forma de cirurgia de prostatectomia radical tem 3 formas hoje em dia. Antigamente era só a forma aberta, que você fazia uma incisão aqui abaixo do umbigo, abria a bexiga, chegava lá, tirava a próstata e depois fazia a junção, deixava o paciente de sonda alguns dias, depois retirava a sonda e depois fazia aquele acompanhamento. Hoje em dia, né, com a modernidade, surgiram mais 2 formas de tratamento cirúrgico. Seria a cirurgia laparoscópica, é aquela em que não precisa fazer aquela incisão grande abaixo do umbigo, a gente entra com as pinças por incisões pequenas, aí vai lá e consegue retirar a próstata, tá, né? E sem precisar fazer o corte. E também a outra seria a cirurgia que é mais moderna ainda, que seria a chamada robótica, não é isso? Em que o cirurgião, ele através de manipular as pinças através de um robô, quem manipula é o cirurgião, não é o robô. O cirurgião é que manipula as pinças, que seria considerado um robô, para elas irem soltando a próstata e depois fazer essa anastomose. Qual seria a vantagem de uma para outra? É claro que se você fizer uma cirurgia aberta, vai precisar de uma incisão grande, ou seja, o paciente vai sangrar um pouco mais, tem risco de uma infecção de ferida, é uma cirurgia em que o paciente vai sentir mais dor, entendeu? Mas, assim, a parte oncológica é igual para as 3, não faz diferença. Não quer dizer que se você fizer uma cirurgia robótica ou laparoscópica, a chance de cura vai ser maior do que a cirurgia aberta. Não, porque a técnica cirúrgica é a mesma, a chance de cura vai ser a mesma, não vai fazer diferença. A diferença é mais somente em relação ao tempo de internamento, a quantidade de sangue que o paciente vai perder, entendeu? E também aquelas complicações da cirurgia. As 2 principais complicações que mais vão incomodar o homem seria a incontinência urinária, né? Que como você cortou a uretra, aí é claro que depois o homem vai começar a perder um pouco de urina, tá certo? E essa incontinência, ela vai ser comum, porém, com o tempo, a uretra vai conseguindo fechar novamente o esfíncter e ele vai melhorar. A gente espera até 1 ano para isso normalizar. No começo ele vai perder mais urina, vai precisar usar uma fralda, mas com o tempo ele vai controlando e mais ou menos em torno de 1 ano, a grande maioria dos pacientes já tem resolvido esse problema, já está urinando normal, sem precisar de fralda mais. E o outro problema seria a disfunção erétil. O que é a disfunção erétil? É a incapacidade do homem de manter uma ereção para ter uma relação sexual.
E por que ocorre essa disfunção erétil? Porque o nervo que leva a causar a ereção no homem, ele passa encostadinho na próstata, tá certo? O nervo eretor, encostadinho na próstata. Então, quando você está tirando a próstata, se você lesar esse nervo, é claro que depois da cirurgia o homem vai ter uma dificuldade maior de ereção. Principalmente aqueles homens mais idosos que já tinham a disfunção erétil. Quando é o homem jovem que não tinha disfunção erétil, essa chance de acontecer vai ser menos. Mas se for um homem mais idoso, que a gente sabe que os homens mais velhos já têm um risco maior de disfunção erétil, então você vai cortar essa inervação e vai ter uma chance maior dele piorar. E é por isso que essas duas cirurgias, a laparoscópica e a por robô, elas vão ter uma chance menor de você lesar esse nervo. E aí vai ter esses homens vão ter um risco de disfunção erétil um pouco menor. A diferença não é tão grande. Vão ter um pouco melhor. Entendeu? Mas, assim, nós não temos disponibilidade para esses tratamentos pelo SUS. Pelo menos aqui na região. A cirurgia aberta, sim, mas a cirurgia laparoscópica e robótica, ainda não. Além da cirurgia, da radioterapia, existe quimioterapia também para a próstata? Certo. Aí, assim, a outra opção seria a radioterapia, né? Então, a gente vai individualizar aqueles pacientes que não querem fazer cirurgia de jeito nenhum, sim, pelo risco dessas complicações. Você pode indicar, sim, a radioterapia. Ou então, um paciente que ainda é jovem, que não quer fazer a cirurgia ou que não tem um risco muito grande, também pode fazer a radioterapia. Ou mesmo um paciente mais velho que tem até um risco de uma progressão maior, porque o glícero é alterado, aí você faz a radioterapia e ele não, em vez de fazer a cirurgia, pelas complicações da cirurgia. Então, os dois tratamentos realmente são bons, entendeu? Mas, assim, a gente sabe que a cirurgia num paciente jovem, a chance de cura vai ser maior do que a da radioterapia. Porque a radioterapia também tem as suas complicações. Apesar de não fazer corte, não ser uma coisa muito invasiva, mas tem suas complicações. Aí hoje em dia tem dois tipos de radioterapia. Tem a radioterapia externa, em que o povo chama banho de luz, né? O paciente fica lá deitado, o radioterapeuta vai injetar uma radiação em cima da região da pelve do paciente, em que aquela radiação ela vai destruir as células doentes da próstata, as células neoplásicas da próstata. Mas ela também vai terminar comprometendo, lesando células normais, principalmente da bexiga e do reto. É por isso que esses pacientes que são submetidos à radioterapia, depois eles ficam tendo o que a gente chama de um incômodo na bexiga, fica tendo uma ardência, fica com aquela vontade de urinar várias vezes, né, que a gente chama de polaciúria, e por conta da inflamação do reto também ele fica com aquela vontade de querer defecar muitas vezes. Mas isso é por um tempo também, não é uma coisa definitiva. Então são as complicações da radioterapia, também sabendo que com o tempo esses pacientes também vão ter o problema da disfunção erétil também. Então a radioterapia também, não imediatamente, mas com o tempo vai levar à disfunção erétil, porque a radiação deve comprometer também a inervação que vai para a ereção do homem. E o outro tipo de radioterapia mais moderna ainda, que sem ser a externa, seria a implantação de sementes dentro da próstata, tá certo? Que é a chamada braquiterapia, que o radioterapeuta ele injeta, só que seria uma coisa mais invasiva. Entra com agulha e coloca essas sementes radiativas dentro da próstata e essas sementes vão destruir só aquele tecido da próstata. Então vai ter menos complicação em relação ao problema da bexiga e do reto. Essa que você falou por último, tem também aqui a braquiterapia? Tem também, né? Doutora Cionara, lá no São Vicente. São Vicente. Ok. E onde entra a hormonioterapia? Exatamente. Então, assim, eu falei de dois tratamentos curativos, ou seja, com chance de cura de mais de 90%, dependendo de como esteja o estágio do paciente. Então, paciente estágio 1 e 2, ou seja, em que o tumor está somente na próstata, ele não saiu da próstata, então o tratamento seria ou cirurgia, tirando totalmente a próstata, ou a radioterapia, destruindo aquele tecido da próstata. Mas o paciente tem estágio 2 e 3, então, aí onde vai? A cirurgia vai curar um paciente no estágio 3 e 4, aliás, o estágio 3. No estágio 3, a gente sabe que o paciente, o tumor não está somente mais na próstata. Ele saiu da próstata, ele já foi para estruturas vizinhas ali, entendeu? As vesículas seminais e linfonodos.
Se você fizer a cirurgia, é claro que pode curar esse paciente, porém, a certeza não é tão grande, a chance é menor. Então, você pode fazer a cirurgia, tira a próstata, tira a vesícula seminal, tira aqueles linfonodos ali no entorno da próstata, mas depois você vai ter que acrescentar um outro tratamento adjuvante, que pode ser uma radioterapia local, tá certo? E também a hormonioterapia. Isso é o estágio 3. No estágio 4, ou então você pode fazer, em vez de fazer a cirurgia, faria só a radioterapia mais a hormonioterapia. E no estágio 4, não teria indicação nem de cirurgia, nem de radioterapia. Seria só a hormonioterapia e depois a quimioterapia. E o que seria a hormonioterapia, né? A hormonioterapia é o seguinte: o câncer de próstata, ele é estimulado, ou seja, ele é alimentado por um hormônio produzido pelos testículos, que é a testosterona. Então, todo homem tem testosterona, que é o hormônio que dá a masculinidade, né? Que faz com que o homem tenha o desejo sexual, tenha a ereção, tenha a barba, tenha a musculatura, tudo é produzido por esse hormônio, a testosterona, que vai começar a ser produzida no adolescente e assim vai até a fase muito para frente do homem, quando ele entra numa fase bem mais velha, que esse testosterona vai diminuindo. Mas por muito tempo é isso que vai alimentar o homem. E essa testosterona, ela alimenta o tumor da próstata. Então, se você tirar esse alimento, o que vai acontecer? O tumor vai evoluir, vai diminuir de tamanho. Então, a hormonioterapia seria justamente isso. Fazer o uso de hormônio para poder fazer um tratamento para diminuir a produção de testosterona. Tá certo? Então, quando a gente diagnostica um paciente com câncer de próstata avançado, que você vai precisar o quê? Controlar isso. Então, o primeiro tratamento que a gente faz é a hormonioterapia. Então, o paciente tem metástase, não tem mais como fazer cirurgia, nem a radioterapia não vão ajudar, então a gente precisa controlar esse tumor. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai tirar o alimento do tumor, que seria a testosterona. Como a testosterona é produzida pelos testículos, o que a gente vai fazer? Tem duas formas de fazer, que a gente chama de essa ablação, essa produção, que seria da forma cirúrgica ou com medicamento, tá certo? Então, da forma cirúrgica seria o quê? Retirar os testículos do homem. Você vê como para o homem, retirar os testículos vai ser uma coisa bem complicada, não é isso? Mas, infelizmente, são homens que chegam numa fase em que estão com tumor com metástase, sentindo muitas dores, esses pacientes estão bastante emagrecidos, estão com anemia, numa situação muito sofrida. Muitos pacientes, esses tumores, invadem até mesmo a coluna, e aí o paciente nem consegue mais andar. Esses pacientes, às vezes, estão com muita dificuldade de urinar, usando sonda, entendeu? Ou seja, estão numa situação bem crítica. E aí eles terminam aceitando o tratamento. E aí, nesse tratamento, você retirando os testículos, imediatamente, no outro dia, a produção de testosterona vai diminuir, o tumor não vai mais ser alimentado e ele vai evoluir. E aí parece um milagre, o paciente no outro dia está começando a se alimentar, ele começa a ficar bem, alivia as dores, em pouco tempo ele volta para a gente numa situação excelente, entendeu? E aí, assim, a outra forma, se o homem não aceitar fazer a orquiectomia, né, que seria a retirada dos testículos, a gente pode fazer essa ablação com medicação. Existe a medicação que vai ter a mesma ação, de diminuir a produção da testosterona, através de injeção e de medicamento. Aí, esses pacientes podem ficar fazendo isso, só que vai ser uma coisa mais lenta. Não vai ser tão rápido quanto a cirurgia da orquiectomia. Vai ser uma coisa mais lenta, mas vai ter a mesma ação, mesma função. Com o tempo também ele vai melhorar bastante disso. Isso seria a hormonioterapia, que ele vai ficar usando isso durante muito tempo, porque tem a injeção e tem também medicação, que é para diminuir a ação desse hormônio. Com o tempo, a gente sabe que com o tempo, pode ser que esse tumor comece novamente a crescer. Por quê? Aquelas células que eram sensíveis ao hormônio, elas foram destruídas, mas começou a aparecer células que não são mais sensíveis. Então não adianta mais, elas estão crescendo e o homem vai começar a ter elevação de PSA, vai começar a ter outros sintomas relacionados ao tumor. Aí não vai entrar a quimioterapia. Muito bem, vamos para mais um bloco de apoio cultural. Freitas, depois a gente vem para nosso último bloco, mais perguntas para o Dr. Otávio Fernandes. Novembro Azul.
Dicas de Saúde FM Padre Cícero. Festa do Sagrado Coração de Jesus, apesar de começar oficialmente à noite, daqui a pouquinho começa a missa aqui no Sagrado Coração de Jesus, transmitida pela FM Padre Cícero. Hoje o assunto é o Novembro Azul, conscientização, o mês todo, conscientização sobre câncer de próstata, o ano todo, como disse o doutor Otávio Fernandes. Doutor Otávio Fernandes, você falou aí de hormônio, falou da testosterona, e aí eu me lembrei de uma coisa que está acontecendo muito nos dias de hoje, uma onda que envolve às vezes até médicos, de homens e mulheres tomando testosterona. Homens, a gente sabe que é uma coisa mais antiga. Agora, mulheres tomando testosterona, eu vejo umas prescrições, o paciente vem para mim por outros motivos, aí pergunta, esse remédio faz algum mal? Quando eu olho, testosterona. Você, como urologista, qual sua opinião sobre essa questão? Tanto no homem, mas principalmente nas mulheres, o uso contínuo de testosterona. A gente sabe o seguinte, que a testosterona, ela é produzida no homem, tá certo? Porque ela tem uma função muito importante, né? Das características masculinas, tá certo? O desejo sexual, a ereção, a reprodução, tudo isso. Mas para as pessoas tomarem por conta de estética, eu sou contra, tá certo? Primeiro porque não tem embasamento científico nenhum disso. E a gente sabe que o uso da testosterona vão ter sérias complicações, tá certo? Então, assim, realmente existem colegas que estão usando a testosterona de forma indevida, fazendo a aplicação para questão de estética, tá certo? E aí muitos pacientes evoluindo com sérias complicações. A gente indica a testosterona, a reposição do hormônio testosterona para aqueles pacientes que têm, primeiro, que tem a testosterona baixa, a gente dosa a testosterona no exame de sangue e que são sintomáticos. Então, paciente que chega para a gente com sintomas, a gente chama de hipogonadismo, de baixo da testosterona, que são aqueles pacientes que têm diminuiu o desejo sexual, distúrbio de ereção, o paciente tem uma fadiga, ele está sem pico, está sem força, sem coragem, entendeu? Está desestimulado, aí sim, a gente vai e dosa, tá certo? Aí, se a testosterona vier baixa, aí sim, teria indicação, tem um embasamento científico para isso, para a gente fazer essa reposição, tá certo? E hoje em dia tem uma reposição segura, com poucos efeitos colaterais. Mas se o pessoal está tomando a testosterona simplesmente para ganhar massa muscular, o que vai acontecer? A testosterona, ela é produzida pelos testículos, na quantidade ideal. Se por acaso o homem injeta a testosterona de forma externa, né, intramuscular ou mesmo comprimido, o que vai acontecer? Ela vai subir e aí ele vai ter todos aqueles ganhos de massa muscular, vai melhorar aquilo tudo, porém o testículo vai imaginar o quê? Já tem testosterona, eu não vou mais produzir. Entendeu? Porque existe esse feedback, né? A testosterona, o testículo vai produzir se tiver faltando. Se tiver uma quantidade boa, ele não vai produzir. Então, se o homem continua aplicando essa testosterona, então a tendência que vai acontecer, o testículo vai atrofiar. E aí o testículo vai atrofiar e aquele homem vai ficar totalmente dependente de ficar usando testosterona, sabendo que tem seus efeitos colaterais sérios. Essa testosterona usada indevidamente pode causar problemas hepáticos, pode causar problemas sanguíneos, problemas cardíacos. Então é por isso que eu sou totalmente contra o uso da testosterona de forma estética. E em mulheres fica difícil até dosar, porque é lá embaixo, né? Não tem nem como detectar se está baixo, uma coisa que já é naturalmente baixa. Exatamente. Né? Aí em mulher, eu acho assim, nem qual é o sentido de fazerem, né? Aplicar em mulher, que aí eu desconheço totalmente. É verdade. Bom, um ouvinte está fazendo uma pergunta aqui do próximo tema que eu ia perguntar, sobre hipertrofia prostática benigna. Você já falou algumas coisas, não tem predisposição para o câncer pela hipertrofia prostática, né? Mas é um problema que pode incomodar, esse aumento da próstata, pode dar sintomas, tanto para diagnóstico diferencial com outros problemas, inclusive o tumor, mas também pelo incômodo que ele dá, porém tem tratamento, né? Aí um ouvinte diz assim: a medicação Combodart, quais os efeitos colaterais do seu uso prolongado
ele que é usado, né, para hipertrofia prostática. Isso. Então, assim, a hiperplasia de próstata, a gente já falou, hipertrofia ou hiperplasia de próstata, ou HPB, né? Como eu falei, todo homem com a idade, a próstata vai crescer, né? E aí, em alguns homens, nem todos, esse crescimento da próstata pode causar sintoma realmente, tá certo? Porque existem homens com próstata bem grandes, eu vi homens já com próstata de 100 gramas, que o tamanho normal de uma próstata de um homem de 40, 50 anos de idade é para ser 30 gramas no máximo, entendeu? Mas eu já vi homens com 50, 60, 70 anos de idade, com próstatas bem grandes, até de 100 gramas. E aí ele totalmente assintomático, entendeu? E aí a gente investiga e ele não tem dificuldade nenhuma para urinar, e você realmente confirma com ultrassom, você pede a ultrassom, confirma que é uma próstata grande, e no exame de ultrassom, o ultrassonografista ele avalia o que a gente chama de resíduo pós-miccional. O paciente faz uma ultrassom com a bexiga bem cheia, e aí o ultrassonografista ele avalia lá a quantidade de urina que tem na bexiga, ele vê o tamanho da próstata, ele manda o paciente urinar. E aí quando o paciente deita, ele vai e olha quanto ficou de urina, que a gente chama de resíduo pós-miccional, pós-micção, que ficou de urina. É normal ficar no máximo 20 ou 30 ml, mais do que isso seria anormal. E aí esse paciente realmente até com próstata grande volta para a gente com a ultrassonografia dizendo que o resíduo é desprezível, ou seja, 10 ml, 5 ml, ou seja, o paciente, apesar de ter uma próstata grande, ele esvazia bem. Então, esse paciente talvez não precise nem de tratamento, se ele está totalmente assintomático. Agora, se ele tiver sintomático, sim, a gente já vai precisar começar um tratamento. O tratamento vai desde medicações até cirurgia. Uma das medicações é o Combodart aí que esse paciente está usando. O que é o Combodart? O Combodart é uma associação de duas medicações, que é a dutasterida, tá certo? E a tansulosina. O que é isso? Todo mundo acha que já ouviu falar em finasterida, né? A finasterida é uma medicação, tá certo? Que é uma enzima, tá certo? Aliás, que ele inibe a produção de uma enzima. Porque assim, para a próstata crescer, ela é estimulada, como eu já falei, pela testosterona. Então, a testosterona se transforma numa forma mais ativa ainda, chamada de dihidrotestosterona. Mas para transformar a testosterona em dihidrotestosterona, existe essa enzima chamada 5-alfa-redutase, que é ela que transforma uma na outra. E a finasterida, justamente, ela inibe essa enzima. Como ela inibe a enzima, apesar do homem ter testosterona, não vai ter a dihidrotestosterona. A tendência é essa próstata diminuir de tamanho. Então é por isso que um dos tratamentos para hiperplasia de próstata, uma próstata grande, é a finasterida. Só que a finasterida pode, como ela altera essa questão do hormônio, da testosterona, ela pode causar, em alguns homens, reclamam de disfunção erétil, diminuição da libido, que é o desejo sexual. E aí, depois com o tempo, né, o pessoal vai pesquisando e descobriram outro tipo de medicação muito parecida, porém com menos efeito do que a finasterida, que seria a dutasterida, tá certo? E aí fizeram essa medicação chamada Combodart, que é a dutasterida, que tem esse efeito de diminuir o tamanho da próstata, se você toma ela durante muito tempo, não é questão de meses, não é de anos, tá certo? Uma próstata dela diminuir de tamanho, você vai ter que tomar isso durante muito tempo. Então é a associação da dutasterida com a tansulosina. A tansulosina é outra medicação que vai ter um outro efeito, que é mais de relaxamento. Ela vai relaxar a próstata, relaxar o colo vesical e fazer com que a urina saia com mais facilidade. Então, quando você toma essa medicação, que é uma associação de duas drogas, o homem passa a urinar melhor. Então, aquele homem que tem um jato fraco, uma dificuldade de urinar, ele vai ver que o jato vai melhorar. E essa dutasterida, com o tempo, vai diminuir o tamanho dessa próstata dele e talvez ele não precise futuramente de uma cirurgia. E essa medicação a longo prazo dá algum problema? Como o nosso ouvinte pergunta. O único efeito colateral que a tansulosina vai causar ela é uma medicação que ela pode baixar um pouquinho a pressão, tá certo? Existe uma outra parecida que baixa muito mais a pressão, que é a doxazosina. A doxazosina realmente baixa muito a pressão. Inclusive ela foi criada inicialmente para hipertensão. E aí foi visto que os homens que tomavam isso para hipertensão passavam a urinar melhor. Para quem tem dificuldade de urinar, a doxazosina. Só que ela causa esse efeito colateral de baixar a pressão.
Se o homem tem hipertensão, então ela pode tomar essa medicação tranquilamente. Mas se ele tem hipotensão, ela não deve tomar porque vai baixar muito. Aí, por conta dessa questão de baixar a pressão, eles criaram a tansulosina. Que a tansulosina, ela diminui, ela não tem muito esse efeito de baixar a pressão, tá certo? Aqueles homens que têm pressão baixa podem tomar a tansulosina. É o efeito colateral que ela causa, tá certo? E já a dutasterida também pode causar a questão da disfunção erétil, da diminuição da libido, porém, o laboratório diz, e os estudos mostram que é um pouco menos do que a finasterida. Também não é, entendeu? Muito essa diferença tão grande. A finasterida também é usado para alopécia, queda de cabelo. Esse que é derivado da finasterida também. Exatamente. Ajuda a crescer os cabelinhos. Isso, é porque é o seguinte, a queda do cabelo da gente está muito relacionada à testosterona, entendeu? Então, assim, se você diminui essa testosterona, é claro que vai ter uma chance menor de você ficar careca, tá certo? Aí, assim, a gente já viu que a finasterida, na dose de 5 miligramas, ela vai diminuir o tamanho da próstata se você tomar a longo prazo. E não vai deixar o cara careca, né? Já para a questão de queda de cabelo, a gente faz uma dose muito baixinha, de 1 miligrama só. Muito bem. Doutor Otávio Fernandes, você começou o programa falando que o câncer de próstata existe por fatores de risco que não dá para mudar, como, por exemplo, a idade. Quanto mais idade, mais chance. A genética, quando tem caso na família, aumenta a chance. E a raça, né? Quanto mais descendente de africano, afrodescendente, a gente tem mais chance de ter câncer de próstata. Mas você falou também de coisas aí como a obesidade, falou sobre a alimentação, a atividade física. Eu gostaria que você reforçasse porque aqui a maioria que assiste o programa, tirando os colegas médicos, são as donas de casa, né? Que acordam cedo dia de domingo, mas elas vão passar para os esposos, para os filhos, né? Qual é a conduta de vida para um jovem e depois um senhor diminuir a possibilidade de ter um câncer de próstata, estilo de vida? Exatamente. Hoje em dia já está comprovado na ciência que os tumores estão muito relacionados ao estilo de vida, né? Vários tumores. Por exemplo, a pessoa que fuma vai ter muito risco de câncer da cavidade oral, né? De laringe, de pulmão, né? E outros cânceres também relacionados ao cigarro. E a alimentação, hoje em dia é comprovado que a alimentação à base de alimentos gordurosos, principalmente, né, leva a uma série de tumores, principalmente do trato digestivo, os tumores coloretal. E também foi visto que os homens que têm câncer de próstata normalmente são homens que não fazem atividade física, são homens mais obesos, entendeu? Que tem esse estilo de vida que não, sem ter muita condição de fazer isso. E aí, por conta disso, ele ficou sendo são fatores de risco. Então, aqueles homens que são obesos, que não têm uma alimentação saudável, que não têm um estilo de vida saudável. Aí, assim, a única forma realmente que a gente tem de prevenir o câncer de próstata é a gente modificar o nosso estilo de vida. A gente precisa realmente ter uma alimentação mais saudável, a gente precisa realmente fazer uma atividade física para tudo que é doença, diminuir as doenças do corpo, desde as doenças do coração, até mesmo, né, para as doenças ósseas, né? Quem quiser ter uma velhice saudável, tem que começar a se cuidar desde quando jovem. Não adianta você querer começar a fazer atividade física quando já está com 70, 80 anos de idade, porque aí já vai estar todo engembrado, né? Você tem que começar cedo, que é para poder você prevenir essas doenças, tá certo? E você ter uma velhice saudável. Você ter uma velhice com muitas patologias, com cânceres, ou até mesmo o paciente sequelado, acamado por conta de AVC, não é uma coisa que vale a pena, né? A velhice tem que ter uma velhice, porém saudável, em que o homem possa se movimentar, em que ele possa conversar, em que ele possa ter uma qualidade de vida, em que ele possa viver bem ao lado de seus familiares. E para isso, desde cedo, ele tem que fazer isso. Então, é por isso que a gente sempre está batendo hoje em dia na necessidade de uma alimentação saudável,
de baixa caloria, a pessoa comer mais frutas e mais verduras, tá certo? E menos alimentos gordurosos e doces, de modo geral, e a atividade física, pelo menos de caminhada, de alguma coisa que faça ele se movimentar. Muito bem, então olha aí as dicas de estilo de vida saudável para ter não só menos possibilidade de câncer de próstata, como também diminuir a possibilidade dos outros cânceres, diminuir a possibilidade de infarto, de AVC, de tudo relacionado com maus hábitos de vida, aumento de peso, etc. Doutor Otávio, e o cigarro e o álcool, ele não tem relação com câncer de próstata? Assim, relação direta até agora não foi comprovado nada disso, né? A gente sabe que com o tempo a medicina é assim, né? Ela agora diz uma coisa, mas o pessoal continua estudando e pode ser que futuramente tenha alguma relação, mas por enquanto não foi comprovado uma relação tão grande que, por exemplo, o cigarro tem uma relação muito grande com muitas patologias. Por exemplo, das patologias urológicas, o cigarro está diretamente relacionado ao câncer de bexiga. Aí, o câncer de bexiga, quando você tem um paciente com câncer de bexiga, você pode perguntar que em torno de 90% deles são fumantes, são tabagistas. É raro a gente encontrar um paciente com câncer de bexiga que não é fumante. Então, essa ligação é direta, realmente. Porque as substâncias que são carcinogênicas, que causam câncer, ele termina caindo na urina e termina chegando lá na bexiga e levando a essa lesão de bexiga. De próstata, por enquanto, a gente não tem ainda muito essa relação. Pode ser até que futuramente chegue, mas por enquanto não. E álcool também não. E os vírus? Porque a gente sabe, por exemplo, o HPV tem relação com câncer de pênis, câncer de orofaringe, câncer de colo do útero. Não tem relação o HPV com câncer de próstata? Também teria não, porque o HPV, né, é um vírus que ele vai atingir a pele, né? Então vai ser relacionado a carcinomas. Porque assim, histopatologicamente, o câncer de próstata é um adenocarcinoma, é um tecido glandular. Entendeu? E o carcinoma é tecido epitelial. Então, o HPV, ele atinge aquela parte mais externa. Então, é por isso que o homem que é contaminado, que tem um câncer, um HPV, então ele pode realmente desenvolver um câncer no pênis, tá certo? E a mulher, por conta disso, numa relação sexual, transmitiu o HPV para a mulher, então ela pode, a gente sabe que a maioria das lesões neoplásicas de colo de útero estão relacionadas a HPV realmente. Por quê? Por o colo do útero, a mulher ela não conseguir autoexaminar, enquanto que no pênis o homem consegue fazer esse autoexame, ele toma banho, ele limpa, ele vê se tem alguma coisa errada. Então, quando ele vê alguma alteração, ele já procura médico para investigar. E é por isso que, na maioria das vezes, a gente consegue dar um diagnóstico numa fase inicial, ainda na fase só de verruga, e até mesmo na fase inicial do câncer do HPV, relacionado ao HPV. Já no colo do útero, não, por ser uma coisa interna, se a mulher ela não procurar o atendimento ginecológico para fazer uma avaliação interna, aí ela realmente pode evoluir para aquele tumor, evoluir de uma forma invasiva e muitas vezes levando à causa da morte da paciente. Muito bem, eu quero agradecer, doutor Otávio Fernandes, tantas informações importantes, atualizadas, balizadas, com segurança. Você é show, muito bem, parabéns, eu aprendo muito com o que eu trago aqui, com você eu aprendo bastante. Obrigado por ter vindo, conto com você, viu, para futuros programas Dicas de Saúde. Com certeza, doutor Pérez, eu agradeço também a participação, assim, eu acho que é importante, esse seu programa é muito importante para a sociedade, entendeu, porque todos os domingos você está levando conhecimento às pessoas, né? Porque se você não fizesse isso, quantas pessoas iam ficar ainda na escuridão sem saber do que acontece de várias patologias, que a gente sabe que toda semana se traz um especialista aqui que esclarece bem as pessoas. Então, assim, eu espero ter ajudado, né, um pouco, aí as pessoas que tiverem alguma dúvida sobre relacionada a câncer de próstata. E as pessoas que estão ainda realmente precisando de ajuda, eu acho que devem procurar sim assistência. Existe, como eu falei, existe vários colegas com atendimento pelo SUS, quem não puder fazer atendimento particular, tem pelo SUS. Não existe uma fila muito grande para esse atendimento, eu acho que o pessoal consegue rápido essas consultas, entendeu, lá no Sandu, ou até mesmo na Policlínica. E aí nós estamos à disposição para as pessoas que quiserem alguma informação, tirar dúvida do que for. Muito bem, é o doutor Otávio Fernandes dizendo que procure, viu? Mesmo sem sentir nada,
Você que já completou 50 anos, ou se você tem casos na família, se você é da raça negra ou parda, procure antes dos 50 anos um urologista para fazer o PSA, para fazer o toque prostático, né, e evitar a morte por uma doença que pode ser evitada, pode diminuir a mortalidade. Tratamento com índice de cura altíssimo, né, mais de 90%, então vamos procurar. Quero agradecer ao Freitas por estar aqui conosco, né, levando esse programa ao ar. Ele é que mexe nessa parte tecnológica, porque meus neurônios não conseguiram absorver essa questão da sonoplastia, né? E agradecer a você, ouvinte, por estar participando, por estar assistindo. A razão do nosso programa é você, que vai reproduzir esse programa. Como ele é reproduzido também nas redes sociais, né? O Tony, ele que faz o programa aqui, o Som do Brasil, à tarde de domingo, ele grava, né? Ele grava, coloca no site dele, clubesintonia.com, um link, dicas de saúde, fica no gravado, e também as nossas redes sociais. A gente puxa a gravação e coloca no podcast Gastroclínica Vasconcelos e podcast Dicas de Saúde. Hoje não teve a nossa live, mas vamos ver se a gente consegue reiniciar as lives de Facebook, que também fica gravada, é muito legal, né? Isso é bom. E quero agora deixar vocês com a missa diretamente aqui da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, e toda a programação da FM Padre Cícero e da festa do nosso padroeiro Sagrado Coração de Jesus. Viva o Sagrado Coração de Jesus! Um abraço para todos!